Primeiramente, né, boa noite a todos, né, que entraram. A Jennifer também chegou aí para participar. Tudo bem, Jennifer? Faz o teste do seu áudio para a gente não está te ouvindo. Boa noite a todos. Tudo bem, Cat? Tudo bem, Tudo gente? jóia. A Jennifer é funcionária aqui também do cartório de registro de imóveis, ela e o Anderson, vai participar também daqui a pouco o Jones. E temos bastante conteúdo aí para discutir hoje. Todo ano, né, a gente faz alguma ação aí voltada, né, de conscientização do Consciência Negra. Ano passado a gente teve umas atividades bem bacanas também, que foi, a gente fez exposição de um artista, né, daqui de Pouso Alegre, o Prado Neto. Inclusive a Maria Lúcia conhece bem ele, que já fez Sim, algumas artes lá no Instituto, né, Lúcia? sim, uma E pessoa maravilhosa. maravilhosa mesmo, né? Assim, muito batalhadora, a história dele também é muito boa, muito bacana. E a gente fez uma exposição das artes dele, uma exposição digital, e tivemos uma live de roda de conversa, se não me engano, com o professor Mauri ou Mauri Anderson, na faculdade. A Mauri. Isso, ele que participou conosco também, foi uma conversa assim, muito bacana que a gente teve, né, sobre, principalmente sobre desigualdade social e inclusão, né, dos negros no mercado de trabalho. E aí, esse ano, eu pensei em fazer uma roda de conversas com pessoas mais ampla, que tivesse vários departamentos, já tivesse trabalhado, trabalho em vários setores diferentes, porque cada um pode trazer uma perspectiva diferente da realidade, né, do dia a dia de cada um. Que eu acredito que a diversidade, a gente tem uma política aqui interna da empresa muito focada, né, que é a nossa empatia, inclusão, diversidade, a gente trabalha muito com essas temáticas, e eu acredito que a consciência negra é um tema riquíssimo, e a gente tem que cuidar e tratar isso de uma maneira assim com mais ênfase, porque eu acredito que a sociedade ela precisa acostumar os olhos e ver os negros em cargos e poder em locais de destaque. A nossa sociedade ela tem que acostumar a ver isso e tratar isso de uma maneira natural, né? Eu pesquisei um pouquinho sobre a Tânia, promotora da lei, se eu não me engano, 10.639 de 2003. Isso, Tânia? Isso mesmo, exatamente isso. Isso, que fala sobre a obrigatoriedade, né, das escolas aderirem aí, falar sobre a cultura afro-brasileira. Eu achei muito interessante. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa lei, né, e que ela é aplicada nas escolas. Eu também tenho um filho de 8 anos e muitos amigos dele que vão lá em casa, né, que eu vejo assim, eu sempre vejo, são muitos amigos, mas eu sempre percebo que aquele de vez em quando me conta uma coisa, me conta outra, aí eu falo assim, poxa vida, né? Porque até quando que vai ser tratamento diferente? E as crianças, elas sentem muito isso mais na pele até do que os adultos, porque isso é uma coisa que vai afetar lá na frente. Então, a gente tem que mudar mesmo essa posição, né? Essa temática ela tem que ser ensinada mesmo nas escolas, até porque nós somos de um país com uma história riquíssima, né? Afrodescendente. Como não, gente? Olha o Brasil, né? Nós somos um país assim mais, não sei como fala, diverso, né? Então, assim, e esse ano eu queria falar sobre a representatividade do negro no mercado de trabalho. E a gente vê que, graças a Deus, isso tem tomado mais força e tem tomado mais destaque, é o que eu tenho percebido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa lei, como que você faz a promoção, a divulgação sobre esse assunto. Késia, primeiro, super obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui, muito importante falar sobre essa pauta e principalmente ver na agenda pessoas tão importantes que também promovem em seu ambiente, né, em seu dia a dia, essa questão da pauta racial. Eu tenho uma ligação forte com o Anderson, também por conta disso, por identificação, né? Essa lei, ela já está atuante
na legislação há 20 anos. Só que, infelizmente, a gente ainda não vê isso de uma forma orgânica nas grades curricular. E não só na grade curricular, mas em todas as instituições que deveriam ensinar, ela deveria estar pautada nisso também, porque todo esse sistema, a base da economia, ela teve uma relação muito forte com a população negra, e também por conta disso, a gente foi, de alguma forma, excluído da sociedade. Só que esse repertório, ou essa contação de história, ela não existe nos livros, né? Tem uma fala muito importante da Sueli Carneiro, que fala sobre essa questão do epistemicídio, que nada mais é de tirar a oportunidade da gente se olhar, a oportunidade da gente construir uma identidade, porque a identidade, ela é uma construção, né? Ela se baseia nas relações. E eu só comecei a me dar conta sobre isso, sobre essa relação também da importância da consciência racial, quando eu tive a minha primeira filha em 2012. E eu percebi que a minha vida já não era sozinha, né? Que precisava me conectar com uma relação de propósito, com o que me movia naquela existência, mas a partir dali também por uma responsabilidade de de uma outra pessoa, de uma outra vida. Mas só foi quando ela sofreu o primeiro racismo que eu percebi a importância da gente protagonizar mesmo, da gente exigir nas nossas escolas que tenha isso de uma forma natural, que tenha isso também numa relação de livros, que ela possa se ver ao longo da trajetória acadêmica dela, também intrínseca na história. E a Lei 10.639 é isso. É a gente conseguir construir e cessar uma reprodução de um racismo estrutural e de uma contação de história onde a gente não está. Quando eu vejo a Maria Felício falando sobre a importância do clube do menor, né? Como que a gente trabalha a autoestima dessas crianças sem elas conseguirem se ver? Sem elas conseguirem se sentir parte da mídia, por exemplo, né? Entender que o cabelo dela é bonito, que os traços dela são bonitos e que ela fez parte dessa riqueza que você mencionou logo no início aqui da narrativa. A Lei 10.639 parte disso, porque o nosso início de vida quanto sociedade, a nossa primeira interação é na escola, quer dizer, a primeira é na família, né? A segunda é na escola. Então, a Lei 10.639 ela é muito importante por conta disso. Até porque a segunda fase do início da vida da criança, ela é na escola e é o meio do ingresso dela na sociedade. Então, assim, ali é o primeiro contato que ela tem de convívio social mais amplo do que o seu mundo familiar. Então, Perfeito. aí hoje ela sente mais, porque até então, né, até a primeira infância, a gente fala que a criança vai para o jardim, outros vão só com 4 anos. Então, até ali, ela só tem aquela base do convívio dela. A partir do momento que ela é inserida nas escolas, ela passa a ter convívio com mais pessoas, né, de outras classes, de outras raças. E quão que é importante as escolas ensinar a história, tá? Brasileira, não só conhecer aquela, os livros não contam só a escravidão, que o país foi colonizado, que teve escravos aqui, mas não ensina a história rica que tem por trás, para que a criança, desde da sua base já curricular, já cresça com essa autoestima e com esse orgulho de pertencimento, que ela tem toda uma história, né, assim, anterior, dos antepassados dela. E é uma coisa assim, um assunto muito abrangente, né, Natália? Se a gente for entrar aqui assim, é muito assunto, é muito importante e é um desafio muito grande, principalmente para as escolas, eu acredito. Isso, e que, assim, se eu fosse deixar uma fala importante para a continuidade desse tema em outro lugar, se permita também cobrar as instituições sobre isso. Porque a gente sempre terceiriza, né? A gente tem o costume de terceirizar essa construção de diálogo para as escolas. E, na verdade, começa dentro de casa. Começa a gente também falando para a nossa criança desenhar a sua fisionomia, um menininho, uma menina, mas usando um lápis também que seja diferente do tom de pele comum. Dele também não cometer bullying, usando também o racismo como um pano de fundo
mundo. Eu faço algumas oficinas nas escolas, porque como eu tenho 3 filhos, eu tenho em fases diferentes escolares, né? Sobre a biomia, a gente faz a oficina de biomia para as crianças pequenas, e pergunto para as que estão um pouco maior sobre o que elas lembram, ou o que elas associam quando a gente fala sobre África. Porque contando a história desde o Brasil, ela não começa aqui. Como diz Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe. Então, a gente precisa trazer que o Egito sim é na África, que é um continente, que são etnias diferentes, que tem uma diversidade também, inclusa lá, que vem de reis e rainhas, porque tudo isso vai mudar o nosso imaginário social, que é o que você trouxe aí, que é de pessoas fecharem os olhos e já colocarem a gente em caixinhas, né? Se você fecha o olho e imagina uma empregada doméstica, como é que você imagina? Você fecha o olho e imagina uma médica, como é que você imagina? Uma professora, um gari, um executivo. A gente, por conta da mídia social e dessa reprodução errônea das escolas, a gente coloca as pessoas negras ainda em caixinhas de baixa potência. E não porque a gente está anulando as questões de onde elas estão sentadas, mas porque a gente está acostumado a reproduzir esse racismo ou o que as pessoas ensinam para gente. Não ensinam sobre Esperança Garcia, não ensinam sobre Luísa Maim, Machado de Assis, não ensinam sobre essas grandes pessoas negras que compõem a nossa história e a magnitude de riqueza que ela tem. Perfeito. Renata, bem-vinda. Tudo bem? Renata conseguiu acessar. Passou um susto aí, né, no comecinho antes da live, mas tá tudo certo, Renata. Você tá bem? O áudio dela. Me ouvem? Agora estamos te ouvindo. Ah, que bom. Obrigada pelo convite. Boa tarde, boa noite a todas as pessoas, né, que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez. Estou me sentindo muito honrosa, né, de estar no meio de pessoas tão relevantes, né, dentro da nossa história de cultura negra, afrodescendente. Passei um susto, mas já são percalços de trabalho, acontece mesmo. Que bom que você está bem. A Renata, daqui a pouquinho a gente vai dar um momento de fala para ela, que ela também tem um projeto, um trabalho bem bacana, né, Renata, do Emancipa PA. E Isso. você é coordenadora e professora, é isso, lá no Emancipa? O Emancipa é uma rede de cursinhos populares, né? A sede dele foi em São Paulo e hoje a gente tem 14 unidades aqui no estado de Minas Gerais. Eu, junto com o Marcelo Cortes, somos coordenadores estaduais de Minas, principalmente aqui na região de Pouso Alegre. Sim, eu vi que você também trabalha estendido a Congonhal, né? Vi que você tem bastante coisas também. A gente abrange, na verdade, todo o sul de Minas. Nós somos um polo, né? E aí acaba que a gente é sede, né, das outras unidades. Então, o cursinho Emancipa, ele trabalha com o curso, né, de pré-universidade, pré-ENEM, mas a gente também tem outras ramificações que trabalham dentro das comunidades de periferia, principalmente com o povo negro, LGBTQIA+, e aí, então, a gente pode trabalhar com vários nichos. Aqui em Pouso Alegre, a gente trabalha com o cursinho pré-universitário, mas tem outras unidades que trabalham com cinema itinerante, conscientização, saúde. Aqui no cursinho, além do curso do pré-universitário, a gente tem curso de xadrez, tem capacitação profissional, tem várias coisas, bem legal. Bem bacana. E é um assunto até assim, o pré-vestibular, né, o pré-ENEM, inclusive a gente estava até falando aqui no começo, a estrutura nossa da racial, a dificuldade dos jovens inserirem desde jovens, né, no mercado de trabalho. E a gente vê muito isso, que os desafios para negros ali, ele tende a ser sempre um pouco mais trabalhoso, mais desafiador. Exato. Sempre foi, né? E assim, então é uma luta que a gente tem mesmo que falar disso abertamente. É preciso falar, né, de equidade racial. A gente precisa falar desse tema, porque no mercado de trabalho, quando a gente fala equidade, né, equidade no mercado de trabalho, igualdade para as mulheres, não sei.
Não, é os negros, é racial também. É essa inclusão, né, que às vezes ela não é falada assim tão abertamente. E parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns Obrigada. pelas oportunidades que dão aos nossos jovens, né, que está sendo um desafio a cada dia, principalmente para ir no seu primeiro emprego, para a primeira universidade, faculdade. E é lindo, né, ver quantos que estão aí no caminho dos estudos. É muito importante, eu falo para os nossos alunos que a gente tem uma chance, né, de transformar o nosso futuro, essa chance vem através da educação. Se a gente olha a cultura, a história do Brasil, né, desde o Brasil colônia, a gente já vê que a estrutura de educação ela não foi feita para os povos originários nem para os negros, né? Então, quando a Europa veio até o Brasil, eles tinham um projeto religioso e um projeto político, e isso não incluía, né, os negros. A tendência deles era expandir o cristianismo somente, mas se a gente olha a história da educação jesuíta, era uma cultura muito cara, né? E aí, então, não era acessível para as pessoas pobres. Então, a gente tinha a amplitude do catolicismo, né, para os povos indígenas, com a ideia de ler e escrever. Mas quando a gente fala que o Brasil foi o último dos países a fazer a abolição da escravatura, a gente tem mais uma questão de que os negros eles tiveram um atraso de quase 100 anos, né? Tanto é que a gente não podia acessar a educação. Então, quando a gente fala dessa abolição da escravatura, a gente fala de povos que vieram de diversos lugares da África, não falando o mesmo idioma, onde eles eram condicionados a não falar, não ouvir, tanto é que a gente tem alguns dicionários, né, que é importante falarmos dentro da educação alguns dialetos que não são tolerados, né, como criado mudo, que vem exatamente dessa questão do criado, escravo, do lado da cama, que não podia falar nada e fingia que não ouvia nada, né, que isso trazia a questão da intimidade do seu senhorio. E aí, quando a gente fala da Ratio Studiorum, né, que é uma carta que condensou todo esse projeto de educação durante o Brasil colônia, isso aí perdurou por muitos anos. E aí a gente vem, né, a partir do que a Tânia estava falando, quando a gente fala da educação, Késia, a gente fala, por exemplo, nos livros de história, a gente consegue ver que os europeus, por exemplo, eles conseguem ter o brasão da sua família, a sua árvore genealógica, conseguem ver o histórico do seu sobrenome. E aí, nos livros, até pouco tempo, a gente tinha Zumbi dos Palmares como uma pessoa agressiva, um revolucionário que não tinha credibilidade alguma. Sendo que, quando a gente olha isso para dentro da educação do povo negro, a gente já vê Zumbi dos Palmares como um denunciante, organizador de povos, aonde reuniu seus iguais e trouxe para dentro dos zumbis, dos quilombos, a educação, para o povo passar a tentar se comunicar, a tentar ter condições básicas, né, de oportunidade. Um minutinho, né? Deixa eu iniciar aqui a reunião. Então, saiu daqui. Obrigada, desculpa. Imagina. Sim, e aí quando a gente fala sobre a educação, aqui no sul de Minas Gerais, a gente tem uma educação que ela é elitizada, né? Onde no sul de Minas é difícil encontrarmos população negra. E quando a gente fala sobre a periferia, o acesso à educação, a gente tem essa desigualdade, né? Essa falta de equidade. Então, a gente precisa tornar a educação mais acessível, porque quando a gente coloca, por melhor que seja uma educação municipal, comparada com uma educação paga, né, particular, a gente vê que a gente fica também em desvantagens, né? Eu dou aula no cursinho de redação, língua portuguesa, sociologia, e
acho que só. E aí, então, a gente tem essa ideia de que um aluno que está mais avançado, ele sabe fazer uma análise sintática com mais frequência, sendo que um aluno de escola municipal, um aluno periférico, ele tem as suas distrações, né? Ele tem outras coisas que ele precisa fazer, a não ser a ideia, a utopia de só estudar. E aí, então, a gente já começa com uma barreira, né? Onde a gente precisa ensinar o beabá mesmo, o letramento dessas crianças, elas geralmente não são suficientes. E porque a gente tem que levar em consideração a questão do letramento, que é aquilo que a comunidade já sabe fazer, mesmo sem alfabetização, que é isso que os educadores populares enfatizam, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, e quando a gente fala da população periférica, a gente vê que simplesmente pretos, pobres, a comunidade LGBTQIA+, os excluídos, eles têm um letramento maior, porque as dificuldades de sobrevivência são tantas que o leque de alternativas de sobreviver é maior. E muitas vezes esse conhecimento ele não é levado em consideração em meio de um estudo acadêmico, porque acontece muitas vezes, por exemplo, de eu não ser formada em algumas áreas, mas eu entender de vários assuntos, porque eu vim de região periférica, então acaba que a gente tem um leque de oportunidades, um leque de respostas maiores para certas dificuldades. Mas dependendo, por exemplo, aonde eu trabalhei 9 anos no setor público, alguns técnicos, né, eles falavam assim, não deve ser levado em consideração a oportunidade, a opinião dela, porque ela não é assistente social, ela não é psicóloga. Mas eu trabalhei durante 4 anos no centro da Cracolândia. Então, se a gente não tiver a malemolência, se a gente não tiver a habilidade de entrar nos lugares, respeitar as regras sociais, respeitar o outro como ser humano e conseguir sair daquele lugar de uma forma íntegra, né? Então, muitas pessoas letradas, alfabetizadas, com diplomas de doutorado, não conseguiriam, de fato, uma resposta significativa do que a gente tem na experiência real, viva, né? E eu... Oi? Não, desculpa, pode continuar. Isso que a gente vem valorizar dentro do Emancipa. Então, a gente tem professores técnicos, mas a gente também trabalha com educadores sociais, onde a gente consegue ver o outro como um ser humano cheio de letramentos, cheio de práticas, cheias de vivências, e reconhecer aquilo como importante para a educação social, né? Para a vivência em comunidade, e é um movimento que não existia aqui em Pouso Alegre, era um movimento muito fraco, e aí a gente veio trazendo sobre essa questão da identidade negra a partir da educação, a gente vem trabalhando sobre a autoestima da mulher negra, da pessoa negra, porque eu, por exemplo, estudo na faculdade de Direito, assim como o Anderson, né? E eu lembro que no primeiro ano, lá em 2018, era quase que um aconchego, um abraço, você encontrar um outro negro na porta do banheiro e dava vontade de falar assim, eu preciso ser seu amigo, né? E vamos nos unir, porque no período noturno, em 2018, eram aproximadamente 1.000 alunos e fazíamos questão de contar, o Anderson é prova disso. Naquela época, nós tínhamos 5 negros no período noturno. Então... A Diana preparou assim da cabeça, de falar que já passou por isso, então, né, gente? Contar estudante de Direito e na UNA. Quem está assim, Diana, falando isso mesmo. Estou confirmando, porque é real, né, Renata? Boa noite, tudo bem? Muito real. Você sabe que eu... Desculpa. Imagina, eu mesmo, na minha sala mesmo, só tem eu e mais uma menina negra. E é muito difícil você achar representatividade
às vezes eu mesma me sentia incomodada por, né, não ter, se eu olhar assim, e quando a menina faltava mesmo, eu sentia uma angústia no peito, eu falei, ai, Senhor, porque você olha e não tem ninguém que você possa se ver, né, sentir a representatividade assim na pele, né? Sim. Ó, na minha sala em 2018 eram 88 alunos, 2 negros, e eu era a única mulher. Então, também tinha essa questão. E é uma coisa que, quando eu era criança, por exemplo, meu pai fazia muito, mas ele não tinha consciência de me explicar o porquê, e eu sou uma pessoa muito questionadora. Conforme a gente foi ascendendo socialmente e a gente começou a acessar certos lugares, por exemplo, churrascaria, né? O meu pai falava para eu contar o número de pessoas negras. E era uma coisa que me incomodava muito. E eu olhava como, pai, nossa, a gente tá como se a pessoa negra tivesse lendo os meus pensamentos e ela se sentisse ofendida, mas eu não conseguia me enxergar como outra pessoa negra. E o meu pai não conseguia me trazer essa consciência. Hoje, trazendo essa história que eu trouxe a vocês da Faculdade de Direito, eu fico fazendo isso com o meu filho, e é muito comum a gente entrar em certos lugares, por exemplo, hipermercados. Quando a gente conta as pessoas negras, a maior parte dos negros estão trabalhando na parte da limpeza, na prestação de serviço, mas nunca na gerência, nunca em cargos mais altos. Quando a gente entra em esses tempos atrás, eu entrei num laboratório super renomado para fazer um exame de sangue e tinha um negro retinto na porta, muito educado, muito solícito, e ele era o único. E aí eu falei assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, gente, aquele cara, o atendimento dele é perfeito, mas muitas vezes ele passa despercebido e ele tem que ser 5 vezes mais gentil, mais solícito do que qualquer outro funcionário, porque se ele não for, ele é inadequado. E isso é uma coisa que só outro negro consegue entender o que eu estou falando. Você identificar que precisamos ser 2 vezes melhores, precisamos falar 3 vezes a mesma coisa para nossa ideia ser aceita por um outro homem. Eu faço parte da política, então muitas das vezes tudo isso que eu falo para ter uma relevância. Renata, só um minuto. Eu vou dar bem-vinda aqui para a Nayara. Boa noite. A Nayara chegou. A gente vai começar um novo link, porque o tempo que acabou, eu vou abrir de novo. E a gente entrevista a Nayara com a Maria Lúcia. Só um minutinho. Bom, meu nome é Nayara Moraes de Oliveira. Eu nasci numa pequena cidade do interior, do leste de Minas, que se chama Nanuque. E na adolescência, assim, para 17 anos, eu mudei para Pouso Alegre, para o sul de Minas, que foi o lugar onde eu tive a oportunidade de estudar, me graduar. Ingressei numa área que eu queria muito na época, que foi hotelaria. Trabalhei bastante tempo nessa área. Sempre trabalhei voltada para atendimento ao cliente, porque é uma coisa assim que eu gosto muito. Atualmente eu moro na cidade de Ribeirão Preto, e também dei continuidade na minha vida profissional na hotelaria, mas atualmente eu trabalho na Azul Linhas Aéreas, porque foi um desejo assim que acendeu no meu coração com o tempo de me tornar uma comissária de bordo, mas atualmente eu estou experienciando trabalhando no aeroporto. Atualmente eu sou agente de aeroporto. Tem sido uma experiência assim muito rica para mim. Eu acredito que assim é um dos maiores pilares para se desenvolver a resiliência. Então é algo que eu estou curtindo muito, quero viver assim essa experiência e depois ir como uma comissária. É isso. Convidada, né, especial aqui, que nós somos amigas já há bons anos, né, Nayara? E eu falei assim, eu quero
Queria muito, né? Um desejo que ela compartilhasse, que ela tem uma trajetória aí de vida com bastantes experiências. Quem sabe falar muito bem, né, Mayara, que já viveu na pele mesmo os desafios aí do mercado de trabalho. E a Jennifer, logo, logo, ela vai ter uma pergunta para você que ela separou, tá? Deixei anotada aqui a perguntinha para mim não esquecer nenhum detalhe. Tá bom. Eu me identifiquei muito com o tema, porque... Peraí, deixa eu achar a pergunta aqui. Que igual eu estava falando com a... Como eu me descobri na área do direito, é um ramo assim, que existem pouquíssimos negros, sejam eles homens ou mulheres, na área. Jennifer, eu vou aumentar o seu áudio um pouquinho. Pegar um pouco mais. Ficou melhor? Acho que agora dá para te ouvir melhor. Me ouvir? Vou repetir então de novo. Eu me identifiquei muito com o tema, porque como eu me identifiquei na área do direito, como eu estava até falando com a Renata, são pouquíssimos negros nessa área, sejam eles homens ou mulheres, que atuam. E eu até me senti um pouco, quando eu vi assim, que eu era a única negra, eu me sentia muito incomodada. Mas hoje em dia eu vejo que, de certa forma, eu, por ser a única negra de estar nessas áreas, igual mesmo no cartório, que tem eu, Anderson, a gente se sente orgulhosos também, né? Acredito que o Anderson também, de poder estar onde está, de poder fazer faculdade, de poder estar trabalhando num lugar super bacana. E também, de uma certa forma, a gente está passando essa representatividade também para as outras pessoas. Com certeza. E o que eu queria te perguntar, como que você lida ou lidou com essa situação de você ter que enfrentar alguma dificuldade no mercado de trabalho por ser mulher negra, ou se teve algum preconceito nos trabalhos que você exerceu ou no cargo que você ocupa nos dias de hoje? Olha, eu vou te confessar assim que a clareza do racismo chegou muito tarde para mim, porque assim eu não tinha a percepção clara que eu tenho hoje buscando conhecimento. Mas assim, a clareza do racismo chegou para mim me mudando, porque assim eu acho que isso tem relação a forma como você é criado, a forma como o assunto também é abordado dentro de casa, mas eu vejo assim que eu sempre tive algo que para mim hoje é muito precioso. Eu acreditar que eu sou um ser único e que eu não estou aqui por acaso e que existe algo divino habitando dentro de mim e que isso precisa ser explorado. Então, assim, eu nunca olhei assim a forma como que o outro olhou para mim. Hoje que eu tenho essa percepção, às vezes, de entrar em determinados lugares e falar, nossa, aqui tem uma pessoa negra. Ah, tem uma família negra nessa família. Hoje que eu tenho essa percepção, morando aqui em Ribeirão Preto. Por exemplo, por trabalhar em hotéis 5 estrelas da cidade, o primeiro hotel que eu trabalhei, eu nunca percebi algo diferente. Se eu for te falar assim, em relação à gestão ou líderes, não. Porque, assim, muitas vezes não é nem a gestão do lugar, mas são as pessoas que trabalham muitas vezes lado a lado com você. Por exemplo, eu percebo situações para mim hoje. Quando eu preciso falar ali, ou me solicita alguma informação, ou alguma dúvida. Esse cliente é estrangeiro e eu preciso me comunicar em inglês com ele. Eu percebo naquele cliente como que as pessoas me olham. Mas isso não para, entendeu? Porque assim, eu sei o caminho que eu percorri, é uma coisa triste, mas eu não vou parar de crescer, de evoluir
de alcançar aquilo que eu quero para minha vida, porque alguém acha que eu não sou capaz de estar ali pela cor da minha pele, se eu sei que tem uma mente brilhante dentro de mim, que anseia todos os dias por vencer, e sou eu que vou atrás do meu lugar, querendo alguém ou não. Sabe? Eu tenho assim essa percepção, essa convicção, não é percepção, é essa convicção. Mas eu tenho a clareza do racismo que está o quê? Que está na estrutura da sociedade. Perfeito. Sabe? Às vezes é uma coisa sem sentir. Eu percebo assim, muitas das vezes. Já chegou a situação de falar assim, tem um cliente tal assim lá na frente e ele não fala português. Você me ajuda? Vamos lá para ver se você fala mesmo. Aí eu falo assim, eu não preciso validar nada para você, mas vamos lá. Sabe assim? Porque assim, isso diz respeito em relação ao meu conhecimento, ao que eu busquei para estar ali, não o que o outro acha se eu falo ou se eu deixo de falar. Entendeu? Então, eu acho que é algo assim também, está muito assim na estrutura, e isso precisa ser desconstruído. É igual, por exemplo, eu biotipo um corpo que é um biotipo. Aí eu quero ser um biotipo que não está caracterizado a minha estrutura. E eu querer aquilo, eu quero aquilo. Então eu tenho que ir em busca do quê? De uma total desconstrução para ver se eu atinjo o alinhamento daquilo que eu quero. Então, eu acho que a Natália, como sociedade hoje, é uma desconstrução, sabe? Que está enraizada nas pessoas. Mas uma das coisas muito importantes que eu acho é o autoconhecimento, o autozelo com você mesmo, sabe? Você olhar no espelho, se gostar, saber que você não é obra do acaso, mas que você é um projeto que já deu certo, senão você não estaria aqui. E você, todos os dias, levantar da sua cama, desejando fazer o melhor, não que o outro ache, mas para que você pensa naquilo que você faz. Eu acho que é muito mais sobre buscar propósito para a nossa vida, porque também a luta tem que acontecer, nós precisamos nos posicionar, precisamos, sabe? Precisamos ser. Porque, assim, até mesmo para a gente abordar determinados assuntos, se você não tiver cuidado, aquilo vira contra você. Porque as pessoas, elas não querem nos dar, pessoas pretas, o direito de questionar, sabe? É perceptível isso para mim também. Mas não é em relação ao que a pessoa acha não querer. É em relação ao direito que eu preciso ter convicção que eu tenho. Tá cortando a Nayara aqui. Isso que você falou é muito importante. Tem que ter a percepção muito clara de quem você é. Porque não tem que ser validado pelos outros, no que a gente acredita. E Exato. já que a gente vai com Tânia, você vai ficar conosco mais alguns minutos ou você precisa se ausentar, se Não, inscrever aqui? Eu vou eu precisar posso pegar a ficar. estrada, mas eu queria tanto aproveitar, porque eu já quero ser amiga da Nayara e da Renata aqui. Queria aproveitar essas falas, as duas falas muito potentes para colocar duas coisas aqui. Eu sou BP de RH, BP executiva de RH, e quando a Renata traz a importância da educação, eu tenho um exemplo diferente da vivência delas, porque eu sou formada na Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu sou formada na primeira faculdade de negro no Brasil, onde a minha realidade era ver pessoas pretas todos os dias. Eu tenho tanto orgulho de falar isso, porque o meu professor de direito, onde vocês são apaixonados aí, né, era o Silvio Almeida.
Então, é Eita! muito aprendizado, eu tô até arrepiada de falar aqui, porque já faz tanto tempo que eu me formei e, né, já tenho 41 anos, gente. E saber que estar nessa faculdade foi um divisor de águas para mim. E até hoje a gente escutar sobre a dificuldade de ver pessoas pretas como nós sentadas numa posição acadêmica e trocar com elas, né? Isso não deveria ser um problema. A gente está numa semana que agora Não, que a gente sancionou novamente a lei de cotas, que é uma lei necessária para a gente ascender socialmente, e a primeira lei de cotas não foi para as pessoas negras. É importante que se diga isso, que se traga isso. A primeira cota foi para as pessoas filhas de latifundiários, porque os negros não tinham esse acesso. Para eles foram dadas as primeiras cotas, não. 50% nas escolas federativas. Então, tem tanta coisa que eu queria trazer aqui para a gente trocar de informação, porque está tão gostoso essa troca. E a Nayara, quando a gente está fazendo trabalho de desenvolvimento de liderança, até de avaliação de desempenho de entregas, ela tem uma questão forte aí de autoconhecimento, de posicionamento, mas principalmente o que faz muita diferença no profissional hoje, seja ele negro ou não negro, é essa realidade da não blindagem cognitiva. Porque os grupos minorizados tão exposto a opressões, né? A falta de interação, de possibilidade, de representatividade, que na psicanálise a gente fala que quando a gente não se vê, a gente não existe. Por isso que a gente se identifica tanto quando a gente vê um pretinho em qualquer lugar que seja único, porque a gente se sente pertencido. E o senso de pertencimento Sim, traz autoestima, e traz autoestima profissional também. Então, Nayara, quando você está num lugar com essa potência toda, as pessoas que estão no seu entorno, você gera uma onda de positividade e de estímulo, de crescimento, que é um dom poderoso que você tem que continuar fazendo. Você está inspirando a Jennifer, por exemplo. Acho que é importante todas as pessoas que estejam nesse meio entender que a blindagem cognitiva é uma proteção que a população negra tem, ou qualquer grupo minorizado tem, de falar assim, eu não quero ser líder, eu já cheguei aqui, já estou já recebo bem, já estou bem sucedido, então é uma proteção, porque é tanta pressão, né? Que as pessoas quando recebem sim, um pouco acham que já chegou longe demais. E na verdade, assim, a gente não exato. tem que se limitar. E ao contrário disso, das outras síndromes, é a síndrome do impostor, que a gente fica se chicoteando, que a gente acha que a gente não é bom, né, o suficiente para nada, que a gente as pessoas também têm esse mesmo olhar sobre nós, então para se proteger a gente também tem essa questão psíquica que adoece o mental, e uma que ninguém fala, que é a síndrome do Estocolmo, aquela que a gente se apaixona pelo nosso sequestrador, porque a gente tem uma independência emocional que dentro do corporativo, do mundo também profissional, aquele chefe ou colega de trabalho que está numa posição um pouco mais ascendida que a gente, trata a gente super bem, com respeito, né? Isso é mínimo, gente. A gente não precisa se apegar com ele de uma forma que está fazendo suprassumo, não. E você tem que prestar atenção se essa pessoa também não está te explorando, porque ela sabe que você é boa, ela captura tudo que ela precisa, porque você é legal, que você é bacana, traz aqueles elos de estímulo mental. Nossa, só você faz isso. Nossa, como você analisa bem isso. Captura o seu trabalho para ele brilhar. Então, presta atenção em relacionamentos abusivos, presta atenção, porque a gente tem dentro desse repertório todo esse não lugar. E esse não lugar não pode tirar nosso direito de existir. Então, era esse ponto que eu queria super enaltecer, do orgulho de estar numa roda como essa, de ver uma pessoa que sempre sonhou, que queria advogar, que queria ter esse título, e hoje ele tem. Eu me orgulho muito do Anderson quando eu olho o quanto ele cresceu, o orgulho da Nayara de ver com essa voz forte, poderosa, esse posicionamento do autoconhecimento, de saber para que veio e não deixar ninguém tirar isso dela, porque, como diz Emicida, nós somos o único representante dos nossos sonhos, da nossa vida. Exato, Nós somos os únicos exato. representantes que ninguém vai viver por nós. Então, a gente tem que fazer, sim, a nossa vida valer a pena. Tomando um pouco da Sim, palavra, assim, já que a Tânia tá indo. Tânia, uma frase que você falou, somos continuidade, né? A gente é resistência, e queria agradecer, né, por você ter
traga essas palavras assim sabe, que faz com que possamos ter autoestima e ver você brilhando, sabe, faz com que todos nós também possamos brilhar na mesma intensidade. Eu acho que quando um preto está chegando lá, que ele tá, sabe, que ele é visto, todos nós sentimos esse impacto, sabe, principalmente dentro do mercado de trabalho. Então, obrigado mesmo por toda a contribuição que você trouxe, obrigado pela pessoa que você é e obrigado por ter me dado uma das primeiras oportunidades aí, valeu mesmo. Um beijo a vocês, super prazer em estar aqui, espero que a gente ainda se veja. Vou procurar vocês nas redes sociais, porque eu já quero ser amiga, viu? Até Eu mais, também, gente. de tudo. Beleza, Dani. Muito obrigada. Eu agradeço aqui em nome do cartório, em nome da Lívia, oficial, né, titular do cartório. Muito obrigada pela sua contribuição e sua participação. E um forte abraço e espero que a gente possa ter outras rodas de conversa e que você aceite futuros convites nossos. Com Tá toda bom? certeza. Até mais. Tchau, tchau. O Anderson também tem perguntas para fazer para você. Você teria uma para falar com a Lúcia, né? Maria Lúcia. Qual que é a pergunta que você tem para ela, Anderson? Para Maria Lúcia, claro. Boa noite, pessoal. De novo. Maria Lúcia, cadê? Ah, tá aqui? Estou aqui. Oi, Maria Lúcia. Então, eu queria ouvir de Oi. você como que é representar, né? Tá tomando conta aí do Clube do Menor e como que é para você ver, né, o seu trabalho, né, de ajuda social, que é tão importante, e como que você enxerga, né, esse acolhimento para essas crianças daqui a alguns anos, toda essa semente que você tem lançado aí nessa terrinha, né, preparando aí a colheita, e o que você imagina do que pode sair desse trabalho maravilhoso que você está fazendo? Primeiro, eu agradeço a participação de estar aqui com vocês hoje. Eu já ouvi tanta coisa bacana, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a minha experiência é tão assim pequena diante de toda essa grandeza, né? De experiências que foram ouvidas aqui. Bem, eu estou na presidência do Grupo Menor desde 2019, né? Então, se a gente for olhar no nosso calendário, praticamente 5 meses antes de começar a pandemia, né? Então, na verdade, eu nunca tinha assumido a presidência de instituição nenhuma, né? O único lugar que eu assumi liderança foi em sala de aula, porque eu sou uma professora aposentada, né? Quando a gente fala, vendo um pouquinho, voltando um pouquinho a essa situação minha de professora, né? Quando se fala um pouco de racismo, eu sempre me questiono, né? Por que, na verdade, a gente tem que falar somente em alguns dias? Por que a gente tem que falar somente no Dia da Consciência Negra? Por que de repente, a gente tem que alertar as crianças somente no Dia da Consciência Negra, né? Eu vejo que esse acolhimento à diversidade, ele se faz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas que são negras, que são de outras etnias, que são deficientes, né? Que têm aí N diversidades, e que nós precisamos cuidar e respeitá-las todos os dias. Então, quer dizer, eu vejo assim, dentro de sala de aula, quando eu atuava, eu trabalhava eu fazia esse trabalho de educação racial todos os dias. Eu tinha alunos negros dentro da sala de aula, e muitas vezes era importante que o professor tivesse assim aquela atenção, aquele cuidado, para que aquela criança não ficasse no canto da sala, para que aquela criança não se sentisse menor que o outro, para que aquela criança ela se sentisse assim, incluída e participante desse grupo, né? Então, era o que a gente mais percebia dentro de sala, às vezes, era isso. Mas não só da criança negra, mas outras crianças também. Mas foi a mãe de um menino negro que veio chamar a atenção minha com relação a essa questão. Ela falou assim, olha, meu filho nunca foi tão bem acolhido dentro de uma sala de aula igual ele foi na sua. Sabe? Isso te enche de alegria, porque a gente sabe que a gente plantou alguma coisa. Você provocou ali uma mudança de comportamento
né? Você fez ali um trabalho social dentro da sua sala de aula. Então, eu vejo assim, essa questão da discriminação racial, ela começa lá em casa, mas ela também, a escola tem uma importância muito grande nessa mudança de comportamento, né? Eu trabalho lá com crianças de 2 a 5 anos e 11 meses. E essa faixa etária, o que a professora fala é lei. É lei. Muitas vezes o pai fala alguma coisa. Não, mas a tia falou isso. A tia falou que tem que ser assim, né? Então, eu vejo que essa lei, né, que foi citada aí, a 10.639, né, de janeiro de 2003, ela inclui nessa redação dela alunos de estabelecimentos de ensino fundamental, né? Ela não fala da educação infantil, que é importante também, que a gente trabalha de diversidade, mas ela fala do ensino fundamental. Porém, a gente sabe da importância que é trabalhar essa diversidade cultural dentro da educação infantil, porque ali é que você planta raízes profundas, né? Essa sementinha que você planta ali, ela vai o quê? Ela vai produzir frutos, né? E esses frutos, a colheita ela pode ser boa e pode ser ruim, vai depender muito de como foi plantado, de como foi feito tudo isso, né? Então a gente sabe que essa criança ela está no auge do seu desenvolvimento, né? E é importante que a escola ela olhe para isso, que ela cuide disso, né? Então foi só um parêntese com relação a isso. Quando eu cheguei na instituição em 2019, em maio de 2019, né? A gente enfrenta assim aquele medo por você estar entrando ali num espaço já com uma liderança, né? Porque eu falei assim, olha, puxa vida, eu estou voltando aqui para a instituição depois de 20 anos, porque eu estive na instituição há 20 anos atrás, depois eu fui convidada para estar novamente na instituição, e eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vim fazer de repente aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E a gente percebe, sim, né? Muitas vezes esse olhar assim meio indagativo das pessoas, né? Perguntando de repente, nossa, mas o que essa mulher tem para oferecer, né? Como a gente já ouviu, né? O que essa pessoa tem a oferecer? A gente às vezes não entende muito se é por causa da raça, se é por causa da cor, né? Ou se é mesmo alguma coisa algum outro sentimento que move as pessoas. Mas estar na liderança do clube do menor, né? Eu vejo assim como algo que acrescenta muito em minha vida, além da questão de crescer assim como pessoa. A gente percebe assim, o quanto a gente pode fazer para que todos que estão ali, sejam negros, sejam crianças com deficiência, seja de qualquer outra etnia, possa se sentir bem naquele espaço, possa se sentir acolhido naquele espaço, né? E uma das coisas assim que a gente tenta trazer ali para a instituição, dentro desse período em que eu estou ali, é muito isso, né? É essa busca da identidade de cada um, esse olhar singular para cada um, né? Ninguém é igual a ninguém, sabemos disso, mas somos comuns em direitos. Então, eu tenho o direito de receber o mesmo tratamento respeitoso que o outro tem. Eu tenho o direito de receber a mesma atenção que o outro tem. Eu tenho o direito de receber uma educação de qualidade do mesmo jeito que o outro tem, né? Nós estamos situados ali no bairro São Geraldo, né? E para quem conhece o Pouso Alegre, sabe que São Geraldo é um bairro bem assim famoso, né? Famoso, ao mesmo tempo de uma forma negativa, mas a gente olha assim que existe assim uma riqueza, um potencial humano muito grande ali dentro,
né? E que muitas vezes, por falta de sorte, ou eu até coloco assim, né? Por muitas vezes a pessoa não ter uma opção melhor na vida, ela às vezes se entrega no mundo aí das drogas, no mundo aí da violência, e acabam se debandando, né? E ficam à margem aí da sociedade, e as pessoas não direcionam aí o olhar para elas. Se a gente for olhar na margem a margem também, nós encontramos aí muitos negros, né? Muitas pessoas que foram aí excluídas e que precisam também serem acolhidas, né? Bem, eu vejo que a minha luta ali no Clube do Menor, né, assumindo aí essa postura de líder ali dentro, e de presidente da instituição, traz assim muitas preocupações, às vezes traz muitas dúvidas com relação às pessoas, né? Que às vezes se deparam comigo, às vezes as pessoas que às vezes eu preciso me apresentar para alguém, às vezes as pessoas tá, mas quem que é a presidente do Clube do Menor? Né? Aí você fala assim, não, sou eu, né? Aí a pessoa vai, acorda para a vida, né? Então a gente sente assim uma certa resistência, muitas vezes das pessoas, do outro, de repente, enxergar você dentro de uma posição de liderança. Isso eu sinto. Mas não que isso me torne me torne fragilizada com relação à situação, né? A gente, muito pelo contrário, né? A gente se sente assim, eu vejo assim, cada situação dessa, eu vejo assim como um grande desafio, porque na verdade trabalha o meu interior para que eu possa se sentir mais forte ainda, porque eu sei que eu sou líder, eu sei que eu estou ali por algum motivo, eu sei que eu posso fazer muito por aquilo ali, e eu quero fazer pelas crianças, né? Então, eu vejo que essa posição, muitas vezes, em que a gente toma frente a essa sociedade que discrimina, que rotula, né? E que muitas vezes quer nos deixar lá embaixo, é uma força para que eu possa, cada vez mais, me sentir mais forte diante dessa sociedade que às vezes machuca, né? Que às vezes, às vezes a expressão, às vezes com a fala, acaba te machucando, né? Eu já estou praticamente em fim de mandato, nós estamos em 2000, já caminhamos para 2024, em maio de 2024, né? Mas é certo que eu ainda permaneço por mais algum tempo na presidência do Clube do Menor. E aquilo, o que a gente mais busca, né, é com a nossa ação, transformar comportamentos ali dentro, né? Eu vejo assim, a ação, ela tem uma ação, ela provoca uma ação e uma reação, né? Então, quer dizer, essa reação, ela tem que ser uma transformação. Então, quer dizer, eu tenho que, com a minha ação, chegar até essas crianças, né? E com isso, a gente trabalha com um grupo grande de educadores, de professores, que também a gente escolhe. A gente fala assim, escolhe, porque realmente a gente tem que estar escolhendo, né? Pessoas que estão, que comungam desse mesmo ideal, que comungam dessa mesma posição, né? Que olham o ser humano como uma pessoa com direitos, independente da sua cor, independente da sua raça, mas como um ser humano. Então, quer dizer, a gente escolhe pessoas, né, com esse perfil que possa estar trazendo não só para o grupo, mas também para dentro da escola, junto ali com as crianças, né, essa postura de respeito, de valorização do outro, de comunhão com o outro, né? Porque eu vejo assim, olha, se nós desistirmos, se nós que temos aí uma luzinha desistirmos, né, vai ser uma menos para fazer alguma mudança nessa nossa sociedade e nesse mundo, né? Então, quando a gente assume uma posição de liderança, a gente tem que deixar um legado. Não é construções, não são prédios, não é nada.
a gente tem que trabalhar para que as pessoas sejam melhores, elas possam se sentir melhores onde elas estão. Isso mesmo. Lúcia, já parou? Está me ouvindo? Tem uma fala que você falou no começo aí, vou falar rapidinho aqui, que a gente vai encerrar. Está faltando 10 minutos, a gente vai começar mais uma, tá, pessoal, para finalizar. Mas tem uma fala da Lúcia que você falou no começo, meu trabalho é muito pequeno. Lúcia, eu não concordo com você, não posso concordar, jamais, por causa dos pequeninos. Eu acho, assim, é uma das bases mais importantes da vida do ser humano. Quando você falou que, às vezes, a lei, né, até essa lei 10.669, ela não falou ensino fundamental, quando a gente pensa na primeira infância, que é o teu caso, né, das crianças, as crianças menos favorecidas, né, as mais pobres, elas já sofrem essa privação, né, de recursos, de materiais e privações emocionais também. E quando você fala que a importância da primeira professora na primeira infância tem na vida de uma criança, isso é importantíssimo. Principalmente nas crianças, nossas crianças negras, de ensinar elas desde o início, do berçário, a autovalorização da sua beleza, da sua autoestima, né, do cuidado, da equidade com todos ali dentro da escola, sem falar dos trabalhos, né, da sociedade que envolve nos projetos sociais. E uma coisa que a Tânia falou, né, agora há pouco, que a gente também não tem que ficar com aquele negócio, eu estou fazendo por mim porque eu sou coitadinho. Não! Nós somos protagonistas da nossa vida e o teu trabalho é muito importante, né? E principalmente por tratar aí de futuros cidadãos que já tem que pensar, já está formando naquela cabecinha, naquele cérebro, que ela precisa fazer parte da sociedade, que ela é importante, que ela é amada, valorizada. E uma outra coisa que você falou também, que é muito engraçada, que é o caso que a gente comentou, até da Nayara citou também, quem é presidente, né? Sou eu mesmo sou presidente, eu mesmo sou a capacitada, sou eu mesmo, né? Então, assim, as pessoas, eu até falei no começo da live, elas precisam acostumar os olhos das pessoas precisam se acostumar a enxergar e ver negros em posições de destaque, em posições de hierarquias maiores. A sociedade, ela tem que se acostumar, porque essa é uma realidade que foi lá nos primórdios e que ela tem que ser protagonista de novo, né? E aceitar isso. A gente, quando você fala que alguém chega, né, e quer saber se tem uma outra pessoa, né, para falar, causa uma revolta, né? Mas é o que a Nayara falou antes. Eu sei para que eu vim, eu sei para que eu estou aqui e sei o meu potencial, certo? Nossa, muito obrigada pela sua fala. A gente vai finalizar esse link, né, Jonas? E vamos começar um para finalizar. E eu libero vocês rapidinho depois. Tudo bem com todo mundo? Concorda? Posso fazer um novo link, né? Anderson, tem uma pergunta que você ia fazer para a Nayara. Qual que era mesmo? Isso aí, peraí, só um minutinho, que eu vou abrir aqui minhas perguntas. Vocês estão me ouvindo bem? Estou sim. Só um minutinho, Nayara. Ok. Kézia, já tá gravando já? Já. Tá, ô Nayara, é o seguinte, pessoal, calma aí. Como que você percebe a representatividade, né, da mulher negra no setor da aviação? E quais que foram os desafios que você tem notado para poder, para que outras mulheres negras possam também entrar nesse mercado? Bom, eu acho que começa primeiramente assim com a empresa também abrir esse espaço para as pessoas. Então, assim, o que me encantou pela Azul desde o princípio, quando eu me interessei pela vida na aviação, foi simplesmente uma frase que dizia que aqui seja o melhor emprego da sua vida e o melhor voo dos nossos clientes. Então, você entende que quando uma empresa vem com uma frase dessa, ela está te dizendo:
né? Ela está te convidando também para ser um ser humano melhor. E a Azul é uma empresa que ela tem os pilares dela assim bem definidos em relação à integridade, em relação à consideração, e também é um tema assim bastante abordado e a oportunidade é dada para todos igualmente, desde que você busque por isso. Eu estou lá, assim, tem 7 meses que eu estou na Azul e é muito perceptível isso para mim. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, na mente uma coisa, assim, muito... Para mim é muito claro. Eu vejo a empresa Azul como a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, que eu estou trabalhando. Mas isso muitas vezes não tem a ver em relação à empresa e à construção do propósito dela, da criação dela. Você muitas das vezes vai ter que lidar com pessoas que não estão entendendo o propósito pela qual aquela empresa foi criada. Então você tem que aprender, não é nem na questão empresa, mas é na questão lidar com as pessoas que ali estão. Porque a empresa ela é muito clara no que ela quer, mas as pessoas nem sempre têm essa mesma consciência, que foi o que eu estava dizendo antes, de você saber quem você é, para que você veio, para que os percalços do meio do caminho não te paralisem. Então, assim, nunca foi em relação à empresa, mas muitas vezes as pessoas que estão fazendo ali a mesma função do que eu. Por exemplo, quando eu preciso me comunicar em inglês com o cliente, eu percebo como as pessoas que estão à minha volta me olham. Tipo, sabe? Uma coisa que para mim é algo comum, que eu fui lá, busquei, estudei, me dediquei e hoje vivencio. Então, assim, se eu te falar que eu vou olhar muito, que eu vou para o que o outro vai pensar, ou o que ele vai dizer, ou o que vai, sabe, deixar subentendido, não, eu não vou olhar muito assim para isso, não. O que eu vou exigir é respeito, sempre. Entendeu? Eu acho que é um pilar assim que é muito forte para mim. O que você pensa a meu respeito, isso é sobre você, não é sobre mim. Então eu tenho assim muito isso assim comigo. Eu disse assim que essa questão racial para mim essa consciência chegou um pouco tarde. Às vezes eu penso que é uma coisa boa, porque às vezes eu penso assim, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não sei se no percurso da minha vida eu conseguiria ter chegado até aqui de ver que é algo tão cruel. Mas assim, eu sempre fui cercada, graças a Deus, de pessoas assim muito extraordinárias na minha vida. Então eu vejo que isso aí foi um propósito e que bom que essa percepção acendeu para mim neste momento da minha vida, porque eu tenho definido assim dentro de mim exatamente quem eu sou. O mundo corporativo é cruel? É muito cruel. As pessoas vão te julgar pela cor da sua pele, tipo assim, como assim? Como assim você falar outro idioma? As pessoas vão ser cruéis, sim. E isso muitas vezes não é nem a parte de cima da empresa, é a pessoa que trabalha do teu lado, fazendo a mesma função que você. Isso é muito claro para mim hoje, sabe? Não está em relação a muitas vezes assim a essa estrutura corporativa da empresa, sabe? Mas tá pessoas que estão ali trabalhando do seu lado. Então, assim, se você não ter essa concepção também de saber para que você veio, você vai ficar chateado a todo momento. Você vai se ofender a todo momento. E esse todo momento que você fica nessa ofensa, você só está se prejudicando. Porque você está parado em algo que você poderia o quê? Estar lendo um livro para te enriquecer, fazendo um curso,
Hoje eu falo assim que a terapia trata mais o problema do outro para com você do que você mesmo nele. Eu penso, mas eu sou uma pessoa adepta da terapia, faço já há alguns anos, é uma coisa assim muito enriquecedora para mim, porque eu acho assim que o maior bem que nós podemos fazer para a sociedade é auto nos conhecer. Porque quando você se conhece, você não fica tão à mercê da maldade humana. Eu penso assim, falando assim desse tema, né? Aí você olha pessoas assim tão forte, igual a Felício, que eu assim me apaixonei pela fala dela, que eu acho que isso é algo rico, você viver é, tendo a convicção que você está transformando a vida do outro, né? Então, eu acho que isso assim é algo riquíssimo. Aí eu vejo a Jennifer nova no mercado do direito, né? Uma pessoa que está buscando o quê? Que está buscando o ressignificar dela dentro de uma sociedade. E ela não pode abrir mão disso porque fulano acha isso ou aquilo, ou porque se nós formos viver assim, pensando o que a sociedade vai pensar ao nosso respeito pela cor da nossa pele ou qualquer, sabe? Eu acho que é sobre o outro, nunca pode ser sobre nós. Nós temos que saber quem nós somos, é o que nós queremos e ir atrás disso. Ir atrás disso assim, e não deixar ninguém nos parar e ser assim bem assertiva na forma de nos posicionar. Porque às vezes até a forma como nós nos posicionamos, aquilo vira contra a gente. Então, assim, você tem que ter um domínio muito grande das palavras, porque não é só no mercado de trabalho assim, não é só a questão, tem também a sexualização da mulher negra, tá? E assim, isso estar dentro das empresas. Então, já aconteceu situações em outras empresas, por exemplo, que eu tive que me posicionar, Isso seria sabe? Que eu tive que ser enérgica. Então, assim, são muitas questões. É como se fosse uma pirâmide. Aí vem a mulher negra, depois vem a mulher negra gordinha, depois vem a mulher branca, depois, sabe, vem a mulher mais fragilizada, e essa pirâmide, ela vai levando as pessoas a acharem que elas têm certos domínios e liberdades que elas não têm, que foi o que a Felícia falou, né? Que é em relação ao nosso direito, que é o direito de um todo, de nós como seres humanos, não para fulano ou para cicrano. Então, a gente precisa também saber ter a consciência dos nossos direitos como pessoa, como ser humano, como sociedade, para você também estar sendo, precisando muitos dos momentos, ser enérgica e também assertiva, porque uma coisa não pode ser uma linha só, tem que ser as duas. Porque dependendo essa questão da pessoa achar que você nunca tem voz, que você não tem direito à opinião, isso é muito taxado a nós, como se a cor da nossa pele definisse o funcionamento do nosso cérebro. E nós sabemos que isso não define, senão nós não estaríamos onde nós estamos, né, que foi um caminho galgado por muito esforço, muita vontade, sonho, dedicação, horas de estudo. Então, cada um tem sua história. E assim, antes de entrar na aviação, eu fiz uma mentoria. E vocês acreditam que eu achava que eu não tinha a história? Eu achava que minha história ela não era uma história rica para ser contada. E hoje eu vejo assim o quão rica é eu contar a minha história. E hoje eu gosto de contá-la, porque eu acho que às vezes assim para o outro
é uma coisa simples eu ter chegado até aqui, mas eu sei os caminhos que eu percorri, sabe? Eu sei, você estava falando aí, a Felícia estava falando falar o sobrenome, Felício estava falando do São Geraldo. Eu mudei para Pouso Alegre, a minha família até hoje mora no São Geraldo. E ela falou algo que eu sempre tive assim na mente, que lá tem grandes potências, e eu sou uma dessas potências porque eu saí de lá. E antes eu sofri muito bullying na escola pela própria sociedade pouso-alegrense por morar lá. E assim, eu me envergonho de ter um momento da minha vida que eu senti vergonha de morar lá. E eu me envergonho disso, porque hoje eu tenho muito orgulho de ter saído de lá e ser quem eu sou. Maravilha. Porque eu acho que, às vezes, assim, independente do lugar, é quem você é e aquilo que te molda, né, te impulsiona a querer ir além. Então, hoje, assim, se houvesse qualquer tipo de piadinha em relação a esse lugar para mim, eu me posicionaria de uma forma muito assertiva e orgulhosa. Que bom que eu saí de lá, que eu preguei grandes exemplos para não ser também algumas pessoas e para ser a pessoa que eu sou. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de mim, sou orgulhosa da minha trajetória, da minha história. E a minha história, ela nem começou, ela só está começando. Só começando. E assim, eu quero ouvir muito falar de vocês. Eu espero que vocês também ouçam muito falar de mim e que a gente se conecte a essa corrente, porque eu acredito que o ser humano, ele sempre está alinhado um com o outro na vida, para passar experiências e para contribuir um para a vida do outro. Eu espero que eu tenha contribuído para a vida de vocês, assim como vocês também contribuíram para a minha vida hoje. E é isso. E eu choro mesmo, tá? Me preparei para não Mas bem, fazer isso, mas infelizmente eu não sou de ferro. tá certo. Obrigada por falar. Foram bem cirúrgicas e a gente leva para a vida. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada. Agradecemos, Nayara. Muito obrigada por você ter tirado um tempinho aí para participar conosco essa noite. E com certeza a sua trajetória, ela tem sim uma história e você ainda vai contar muito e muitas vezes ela, pode ter certeza. Sim, com Muito certeza. obrigada de coração, viu, por participar e falar um pouco da sua experiência. Bom, pessoal, a gente vai para finalizar aqui essa roda de conversa, né, que foi muito enriquecedora. Como eu já falei lá no início, depois a gente vai fazer os recortes, os melhores momentos aí das entrevistas, vamos postar no Instagram na segunda-feira. E para quem quiser, depois vai ter aí a entrevista completa no YouTube do canal do Cartório. Eu queria finalizar para a Renata fechar aqui com a gente dentro de 5 minutos. Acho que dá, né? Dentro de 5 minutos, Renata. Você encerra aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para você, que você foca muito na educação popular, que eu acho que é um tema bem bacana. Como que a educação popular pode ser uma ferramenta transformadora na abordagem dos desafios específicos enfrentados pelos jovens negros no contexto educacional? Podia falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Tá. A educação popular, ela parte do princípio da educação que convém daquilo que é real dentro da nossa sociedade. Então, muitas vezes, eu falo em sala de aula que a doença desse século, principalmente pós-pandemia, é a comparação. Muitas pessoas estão se adoecendo mentalmente por se comparar
com coisas utópicas, né? Com coisas que no Instagram, no Facebook, a gente acha que é perfeito, a gente pensa que a família de influencers são perfeitas, sem problemas, e isso principalmente para a comunidade periférica, para o povo negro, é muito difícil, sempre foi, porque o padrão de beleza muitas vezes trabalha dentro da nossa autoestima, com a falta de identidade, de uma forma que influencia também na educação da população negra. Quando a gente fala de educação popular, é exatamente aquilo que a colega falou, da gente ir no bairro do São Geraldo, verificar quais são as vivências daquela comunidade e o porquê que ela não consegue evoluir. Né? Então, a gente chega no bairro e a gente consegue verificar que existe problemas sociais de coleta seletiva de lixo, a gente tem uma falta de conscientização humana, onde muitas das vezes a gente perde meninas para o tráfico, né? Onde traficantes, eles rotulam as mulheres como deles, né? E muitas famílias desestruturadas por conta de falta de posicionamento de pai e de mãe, a gente acaba perdendo essas meninas para o tráfico. A gente tem muita questão de adolescentes grávidas. E existe uma falsa consciência de que falar sobre reprodução, falar sobre o nosso corpo é pecado, é errado, e a gente, pós-pandemia, começa a encontrar esses desafios de uma forma muito gritante dentro da sala de aula, aonde talvez falar sobre tabelinha de como não engravidar foi confundido e difundido de uma forma onde a gente estava incentivando a reprodução, ou falando sobre sexualidade dentro das escolas, ou falando de banheiro, ou qualquer outra coisa, sendo que eu falo para as mães dos meus alunos que a gente perde, muitas vezes, os filhos dentro de casa, não é na rua. Então, muitas vezes, a educação, ela falta de uma forma de conscientização, né? E tudo isso que todas as colegas falaram sobre a questão da autoestima, de saber de onde a gente veio, é importante, porque para a educação popular, muitas das vezes, a gente não tem árvore genealógica. Eu tenho uma aluna que ela simplesmente perdeu o pai e a mãe para a AIDS, e ela não tem de onde tirar, ela não sabe de onde ela veio, para que ela veio, qual que é o propósito dela. E a educação popular é encontrar pessoas que rasgam no peito esse ciclo de pobreza, esse ciclo de violência, e eles conseguem abrir as costas como super-heróis, eu costumo falar super-heróis da educação, e seguram no peito todas as consequências dessa sobrevivência e fala: passa que o caminho está aberto. E quem quiser ouvir, que ouça, quem quiser aprender, que aprenda, porque nós muitas vezes não somos reconhecidos na rua, não somos relevantes, né, para a mídia ou para lugares de mais destaque. Mas eu tenho certeza que dentro desse trabalho da educação popular em Pouso Alegre, de grão em grão a gente vai mudando sonhos, transformando vidas. É muito gratificante quando a gente vê um aluno do São Geraldo que passa no Instituto Federal, mas esse aluno ele não tem destaque. Mas quando a gente vê os 3 melhores alunos de um colégio particular passando numa universidade particular, ele ganha até outdoor, sendo que muitas das vezes ele não precisou de esforço, ele fez a assinatura do nome dele certo, e aí ele está pagando um valor de R$10.000 e passou em primeiro lugar numa universidade particular. Mas quando a gente fala de um aluno São Geraldo que passou em 8º no lugar do Instituto Federal, e ele saiu do São Geraldo, ele saiu do São João, ele saiu do Iara, esse aluno, quando você vai ver a história genealógica dele, ele não tem história, né? Ele
faz aquilo. Eu costumo brincar com os alunos, eu ainda tento me formar na faculdade de Direito, e aí os alunos falam assim, professora, como que você faz isso? Eu falo assim, olha, lá em 2018 era pelo poder do amor, hoje é pelo poder do ódio, porque se a gente vê as grandes revoluções da história do Brasil, foi sempre quando alguma pessoa militante se revoltou com uma situação e por conta do ódio ela transformou a história. E talvez seja dessa forma que a gente se movimente, não só pelo amor, essa coisa romantizada, mas sim pelo ódio, mas não o ódio daquela coisa de que, nossa, você não pode ter ódio, você tem que ter amor no coração. Não, é o ódio da revolução, e não de revolucionar, não de revoltados, que é diferente, porque muitas vezes dentro da política as pessoas falam assim, lá vem a Renata revoltada. Não, eu corrijo. Lá vem a Renata da revolução, que tem ódio de ser tratada diferente, de ter ódio de não ver os meus iguais ocupando os mesmos espaços, fazendo esforços muito maiores. E é isso que a educação popular vem trazer, é entrar no São Geraldo de peito aberto, honrando a sua palavra, porque para entrar numa comunidade, a gente tem que ter honra, a gente tem que honrar com aquilo que a gente fala, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter muito amor no coração, porque a partir do momento que a gente se respeita como os iguais, a gente começa a transformar a vida a partir da educação mesmo. E que tem muita burguesia, muita elite, muita escola particular que precisava aprender muito mais com a educação da periferia. Era isso. Pessoal, vamos finalizar aqui a live. Muito obrigada, Renata, pela participação, pelo compartilhar o seu conhecimento. Obrigada, Nayara, por ter também aí aberto seu coração, falar dessa fala aí de mulher forte, que eu sei que você sempre foi, e sigo te admirando. Obrigada. Obrigada também, Maria Lúcia, por estar participando aqui conosco, pelo seu momento de fala. E, se Deus quiser, vamos aí com mais ações sociais lá no Clube do Menor, seguindo em 2024. Espero que nós duas aí nos falamos muito ainda, Lúcia, no decorrer de 2024. Quero muito, viu? Dialogar com você. Sempre, né? Precisamos de vocês lá. Com certeza, a gente vai sim. Obrigado, Anderson, também pelas colocações, pelas perguntas, contribuição da Jennifer também, por ter participado. Eu só tenho a agradecer, muito grata a vocês, e segunda-feira eu disponibilizo aí o vídeo para todo mundo assistir. E vamos fazer os encontros assim, né? Eu acho muito bacana. Muito início. Por favor, demais. Maravilhoso ouvir a história de todas essas mulheres, né? Guerreiras, rainhas aí na sua própria história. Nossa, é impossível não aprender e não se emocionar com a história de cada uma, né? Com uma fala e com a vivência e com o posicionamento. Nossa, eu saio hoje assim, como a Renata falou, revolucionando a minha história, né? A minha vivência, a minha forma de chegar ao mundo, né? A minha forma de me enxergar a minha própria história. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Bom e feriado para todos. Grande abraço. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Pessoal. Beijo, obrigado, gente. Obrigadão. Muito bom. E vamos nos seguir lá nas redes sociais, hein? Por favor, vamos combinar aí mais encontros. Vamos nos encontrar lá. Vamos. Tchau, gente. Já vou procurar todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.